Hoje trago para vocês o livro Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, de Alan e Barbara Pease. Introdução. Nas unhas do homem, nas mangas do seu paletó, nos seus sapatos, nos joelhos da calça, nos calos do seu polegar e do seu indicador, na sua expressão, nos punhos da sua camisa, nos seus movimentos, em cada um desses traços, a ocupação de um homem se revela. É quase inconcebível que todos esses traços reunidos não sejam suficientes para esclarecer em qualquer circunstância o investigador competente. Sherlock Holmes, 1892. Quando menino, descobri que o que as pessoas diziam nem sempre correspondia ao que estavam pensando ou sentindo e que era possível conseguir que elas fizessem o que eu queria, lendo seus sentimentos e respondendo de maneira apropriada às suas necessidades. Aos 11 anos, comecei minha carreira de vendedor, oferecendo esponjas de porta em porta depois da aula, para ganhar um dinheirinho. Assim, aprendi rapidamente a calcular quem era ou não um provável comprador. Ao bater numa porta, se a pessoa me mandasse embora com as mãos abertas e as palmas à mostra, eu sabia que valia a pena insistir, porque por mais que se mostrasse refratária, ela não estava sendo agressiva. Mas se a pessoa me despachasse com uma voz suave e o dedo apontado ou a mão fechada, eu sabia que o jeito era ir embora mesmo. Eu adorava ser vendedor e era muito bom nisso. Na adolescência, quando passei a vender utensílios de cozinha, trabalhando à noite, minha capacidade de ler as pessoas me rendeu dinheiro bastante para comprar minha primeira casa. A profissão de vendedor me dava oportunidade de encontrar pessoas, examiná-las e avaliar se comprariam ou não os meus produtos, apenas observando a sua linguagem corporal. Esta habilidade era também muito útil para lidar com as garotas nas discotecas. Eu quase sempre era capaz de prever se elas diriam sim ou não quando eu as tirasse para dançar. Aos 20 anos, entrei para o ramo de seguros de vida e passei a bater todos os recordes de venda para a firma onde trabalhava, tornando-me o mais jovem corretor a vender mais de $1 milhão em apólices no primeiro ano de trabalho. Para minha felicidade, foi possível transferir para este ramo de seguros as técnicas de leitura da linguagem corporal que eu aprendera quando garoto. Elas tiveram relação direta com o sucesso que consegui obter em todos os empreendimentos envolvendo pessoas nos quais me lancei. Nem tudo é o que parece ser. Às vezes dizemos que conhecemos uma coisa como a palma da nossa mão, mas pesquisas provam que menos de 5% das pessoas são capazes de identificar em fotografias as palmas das próprias mãos. O resultado de uma experiência simples que realizamos para um programa de televisão mostrou isso. Instalamos um grande espelho na parede de fundo do lobby de um hotel para dar às pessoas que entrassem a ilusão de que ele era atravessado por um grande corredor com uma entrada pelo outro lado. Penduramos no teto plantas grandes que caíam até uma distância de 1,5 metros do solo, de maneira que, quando uma pessoa entrasse, teria a impressão de que uma outra estava entrando ao mesmo tempo pelo outro lado. A outra pessoa não era imediatamente reconhecível, porque as plantas cobriam seu rosto, mas dava para ver claramente o seu corpo e movimentos. Cada cliente que entrava tinha 5 ou 6 segundos para observar o outro hóspede, antes de virar à esquerda para se dirigir ao balcão de recepção. Quando perguntados se haviam reconhecido o outro hóspede, 85% dos homens responderam que não. A maioria deles não foi capaz de se reconhecer no espelho. Um deles disse: "Você está falando daquele cara gordo e feio?" Não nos surpreendeu que 58% das mulheres tivessem dito que se tratava de um espelho e 30% que o outro lhes parecera familiar. A maioria dos homens e quase a metade das mulheres não sabem como se parecem do pescoço para baixo.
Você sabe identificar as contradições da linguagem corporal? As pessoas desenvolveram um fascínio pela linguagem corporal dos políticos, porque, como todo mundo sabe, às vezes os políticos fingem acreditar em coisas em que não acreditam ou tentam dar a impressão de que são o que na verdade não são. Passam boa parte do tempo se esquivando, fazendo rodeios, sendo evasivos, fingindo, mentindo, escondendo suas emoções e sentimentos, lançando cortinas de fumaça, jogando areia nos olhos das pessoas e acenando para amigos imaginários na multidão. Mas, como sabemos, instintivamente que eles acabarão tropeçando nos sinais contraditórios da linguagem corporal. Nós os observamos atentamente na expectativa de pegá-los em flagrante. Para um outro programa de televisão, fizemos uma experiência com a colaboração de uma agência de turismo local. Os turistas que entravam na agência para pedir informações sobre passeios e outras atrações eram conduzidos a um balcão para falar com um funcionário, um homem de cabelo louro e bigode vestindo camisa branca e gravata. Depois de alguns minutos discutindo possíveis itinerários, o homem se abaixava para pegar alguns folhetos e desaparecia embaixo do balcão, de onde surgia um outro homem de cabelo escuro, sem bigode e vestindo uma camisa azul, com os folhetos na mão. Este homem retomava a discussão no exato ponto em que havia sido interrompida pelo primeiro. Por incrível que pareça, cerca de metade dos turistas não percebia a mudança. Os homens eram 2 vezes mais propensos do que as mulheres a deixar passar despercebida a mudança, não apenas da linguagem corporal, mas da própria aparência externa do funcionário. A menos que possua uma capacidade inata ou tenha aprendido a ler a linguagem corporal, o mais provável é que você também não esteja percebendo muitas coisas. Este livro irá lhe mostrar o que você está perdendo. Se você gostou desse livro, Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, diga para mim nos comentários e que deseja que eu faça a leitura dos demais capítulos. Gratidão a todos.